Vide, tem coisa que só acontece com o Botafogo, né? Estão querendo barrar a torcida do Botafogo lá no Uruguai contra os caras. Comebol aí e o Peñarol, né? Não estão querendo que a torcida do Botafogo viaje para acompanhar o time na casa dos caras com medo de uma represália ou algo até maior. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou? A mídia está revoltadíssima com isso. Ficou interessado, quer saber tudo que eles falaram? Então assista esse vídeo até o final. Bom, lá no Uruguai, o Botafogo aí, claro, ele tem uma vantagem ainda mais importante. Ele venceu a primeira partida por 5-0 e o ambiente lá para o Botafogo é mais favorável. Tem a questão envolvendo torcedores e é essa que também preocupa os botafoguenses nesse momento. A Roberta e o Rafa estão de volta conosco aqui no Sport Center. Tudo certo aí, dupla? Tudo bem, Bruno Breiler? Boa tarde para vocês, para o Rafa aqui ao meu lado. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Roberta? Boa tarde a você, ao Breiler, ao Bruno e ao Fã de Esporte conectado com a gente. A gente segue aqui então, em frente ao Ministério do Interior, por conta dos desdobramentos sobre a presença da torcida do Botafogo na partida de amanhã contra o Peñarol. Lembrando que ontem, então, o ministro aqui, o Nicolás Martinelli, fez um pedido formal para que essa partida seja realizada com torcida única, sem a presença, então, dos torcedores do Botafogo. E aí teve toda uma repercussão, porque a Comebol se pronunciou, pediu, inclusive, uma resposta até 10 horas da manhã, o que não aconteceu, e, por enquanto, a decisão está mantida, ou seja, para a partida acontecer sem a presença da torcida do Botafogo. A gente conversou com uma fonte aqui do Ministério que falou que a palavra final é justamente do Ministério do Interior, que é o responsável pela segurança pública. E Comebol, claro, e Peñarol estão conversando e pode ter, de repente, uma sugestão, segundo a nossa fonte, por exemplo, do Peñarol, falar para essa partida acontecer no estádio Centenário, que é um estádio que teria melhor acesso, né, Rafa? Diferente ali do Campeão del Siglo. Mas tudo isso também a Comebol teria que aceitar? Ou então falar, não, a partida vai acontecer no mesmo estádio, mas com portões fechados? Ou seja, Rafa, um dia muito movimentado e essa incerteza até agora. Para muitos botafoguenses que já vieram aqui para o Montevidéu, né, Roberto? Já estão espalhados pelas ruas da capital uruguaia e que estão apreensivos, sem saber efetivamente se vão poder entrar no estádio ou não, seja lá qual estádio for o jogo desta quarta-feira entre Botafogo e Peñarol. É importante deixar claro para o fã de esporte que falta um elemento importante em toda essa problemática, que é exatamente o posicionamento da Associação Uruguaia de Futebol. O jogo é da Comebol, mas ela compartilha a organização e as responsabilidades com as confederações nacionais. Então, sim, está no regulamento da entidade que questões associadas à segurança são de responsabilidade da confederação local e do clube mandante. E quando o ministro do Interior ontem diz que, com base em relatórios de um levantamento feito pela polícia do Uruguai, não há a possibilidade de garantir essa segurança para o jogo de amanhã, automaticamente o poder público uruguaio se posiciona contrário à realização do jogo com a torcida do Botafogo no estádio. A decisão esportiva é da Comebol. E aí ela pode, como ela própria já disse na sua nota de ontem, ou marcar o jogo para um outro estádio, ou, a primeira opção, obrigar o Peñarol e o governo uruguaio a dar essa condição de segurança para os torcedores do Botafogo. A coletiva do ministro, que seria inicialmente às 4, passou para as 5 da tarde, exatamente. Essa mesma fonte nos informou, e fica essa expectativa sobre os desdobramentos do jogo. Agora, mesmo deixando claro que neste momento, o poder público uruguaio não pode deliberar sobre o local do jogo, dizer onde a partida deve acontecer, essa fonte deu a entender que se o jogo for transferido para o estádio Centenário, fica mais fácil para fazer o monitoramento em relação à segurança, porque os 1.000 homens escalados para o jogo de amanhã, previamente escalados, não dariam conta, segundo ele, de aguentar as duas torcidas lá no Campeão del Siglo. Ele até informa pra gente que se acontecer no estádio atual, o problema é por conta da entrada, o local de entrada dos torcedores do Peñarol, e em caso ali de alguma confusão, seria muito difícil dispersar todos os torcedores. E só pra gente fechar também em relação a isso, que a gente perguntou pra ele, tem essa regra da Comebol para ser avisado 8 dias antes, então caso não consiga garantir a segurança. E eles falaram, porque a gente até perguntou por que não foi avisado, então logo depois que aconteceram os incidentes lá no Rio de Janeiro, e ele disse o seguinte, que fez relatórios, né, com base em redes sociais, coletando imagens, e por isso essa decisão só ontem, Rafa. Demorou muito para ser tomada a decisão. Sim. Na verdade, né,
embora isso não seja publicamente trazido em caráter oficial. Isso foi uma decisão estratégica para que, de fato, aconteça essa impossibilidade de uma reversão de quadro. É nisso que aposta, né, e se apoia o poder público aqui do Uruguai, que não haja tempo hábil para uma mudança de cenário e que se estabeleça que o jogo aconteça somente com a torcida do Peñarol, e a Conmebol já disse que ou acontece com as duas torcidas ou não acontece com nenhuma torcida. E uma situação importante é que o prazo dado pela Conmebol já se esgotou há mais de 2 horas. E até agora nós não temos um posicionamento oficial nem do Peñarol, nem da Associação Uruguaia de Futebol. Seguimos na expectativa e naquela ansiedade para saber o que o ministro tem a dizer logo mais, né, Roberta? Botafoguenses também ansiosos por essa resposta. Bruno, a gente volta com você. Vale lembrar que, não é, Roberta? Bom, deixa eu ler essa tela aí, ó. Desde a última 10 anos, desde a última derrota do Botafogo por 10 gols de diferença. Foi na Copa do Brasil, então, olha só, de 2014. 5-0, né? 5 gols de diferença, 5-0. Então o Santos venceu o Botafogo. Aí assim, a vantagem em campo é enorme. Antes da gente falar mais dela, Breida, essa questão que envolve os torcedores, não é? Vale lembrar que desde a fase de grupos da competição, aqueles confrontos contra o Rosário Central, a torcida do Peñarol tem causado problemas. Isso para não voltar em edições anteriores da Libertadores ou das outras competições sul-americanas. Pois é, Bruno, e a gente tem observado no cenário sul-americano uma escalada de animosidade, de violência, principalmente quando se tratam de times brasileiros. E aí envolve novamente o racismo muitas vezes tolerado, relativizado. Isso envolve planejamento e segurança, porque também há problemas aqui no Brasil com recepção de torcidas estrangeiras, especialmente de país da Argentina. E é um momento delicado que exige também até mais do que Conmebol, mais do que CBF, envolve uma necessidade de intervenção governamental. Até como agora o Ministério do Interior no Uruguai chamando essa responsabilidade, entendendo o jogo como de alto risco pelos incidentes que ocorreram no Rio de Janeiro. Então, por tudo isso, é um momento de o governo brasileiro entrar na jogada, porque se a gente imaginar países como a Argentina, Uruguai, historicamente foram muito próximos do Brasil em questões comerciais, como no Mercosul, não é para esse tipo de animosidade seguir escalando. Pelo contrário, isso precisa ser freado agora com medidas sérias, que vão além até mesmo do futebol, no esporte como um todo, para que a gente não veja isso daqui a pouco, a ideia de torcida única em jogos da Libertadores. Verdade. Isso aí vai começar. Vai começar Porque mesmo. se começa a não tomar providência e a normalizar esse tipo de coisa, o futebol sul-americano vai perder muito. Como a gente, inclusive, já viu acontecer em competições europeias. Exato. Determinadas torcidas não poderem viajar. Mas isso é algo para médio e longo prazo, intervenção imediata. Mas não para esse jogo, não para eventos específicos como uma final. Nesse caso aí, quando o Ministério... E outra coisa, quem faz a arruaça toda é a torcida do Peñarol e aí é o torcedor do Botafogo que é punido? Então, isso é um absurdo. Mas ali entra também no pacote de avaliação do lado de lá, principalmente da forma como a imprensa uruguaia interpretou, isso, pelos históricos também de problemas de segurança que a gente teve no Brasil. Na final da Libertadores, a maneira como a polícia muitas vezes recebe torcedores argentinos. Então isso entra no pacote de interpretação. Mas nesse caso aí, a gente sabe que teve a responsabilidade de alguns torcedores uruguaios, não foram todos, no início dos tumultos. E no caso do Ministério da Segurança do Uruguai, se não há condição de garantir a segurança, a Conmebol tem de fazer uma intervenção muito direta e dizer, olha, então tudo bem, não dá para realizar o jogo aí, vamos fazer em campo neutro. Exato. E sem torcida. Você não pode beneficiar a torcida do Peñarol. Exatamente. E sem torcida. Você não pode com a desculpa ou com o argumento de querer proteger os botafoguenses, beneficiar quem fez isso aí que a gente tá vendo. Exato, porque se aí entra um ganho esportivo pro Peñarol por algo que aconteceu fora do campo. É um problema de segurança e um problema social. E aí
o Botafogo não pode ser prejudicado por isso. E até é covarde por parte do presidente do Peñarol atribuir o que aconteceu ao Botafogo. Ele diz, pelo cenário que o Botafogo criou. O Botafogo não criou nada disso aí. Eu não vi, a gente tá vendo as imagens. Eu não vi uma camisa do Botafogo aí. Exato. Alguém tá vendo alguma camisa do Botafogo aí? E até porque esse problema... Tá vendo, Viola? Não. Então tá bom. Esse problema não foi nos arredores do estádio. E aí, se tivesse sido ali nos arredores do Newton Santos, o Botafogo poderia ser punido. Claro, aí o Botafogo é o responsável pela segurança ali. Agora, nesse caso aí, o Botafogo repudiou a violência também. Então, o Botafogo foi vítima dessa violência. Exato. O Botafogo não pode ser prejudicado por isso. A Conmebol precisa fazer essa intervenção. Se o Uruguai e o Peñarol não garantem a segurança, que se jogue em campo neutro sem torcida. Ou eles que não joguem. Exato. Não, mas exatamente. Quando viaja, faz isso, e quando é em casa não dá condição de receber o adversário, então não joga. E seria a mesma coisa também, Bruno, se o Botafogo resolve fazer parte dessa politicagem e diz, mas o Peñarol é o responsável pelo comportamento dos seus torcedores. Isso aí já extrapola, porque ali foi algo que um problema de segurança e um problema de organização que vai além de clube. Então, novamente, é preciso que a Conmebol tome uma decisão imediata, até pela segurança dos torcedores do Botafogo que já estão em Montevidéu, para deixar muito claro que não se pode... Imagine esses torcedores que estão lá, eles vão assistir o jogo em algum lugar. E eles vão correr risco também por causa dessa animosidade. Claro. Então, é um momento de definição e que a Conmebol também precisa, e até em conjunto com outros países, acionar governos para tomar medidas para conter a escalada de violência que a gente vive no cenário sul-americano. Estive lá na semana passada no Mineirão, no jogo entre Lanús e Cruzeiro, e eram muitos torcedores argentinos, eram 2.500 torcedores argentinos que estiveram por lá. Tinha família, tinha criança, tinha gente de idade, tinha barra brava, tinha, assim, torcedores de todos os perfis. Os caras comemoraram, os caras se divertiram. Teve um torcedor, sim, que fez atos racistas e rapidamente ele foi detido pela segurança local e foi levado ali para prisão. E assim tem que ser. A única coisa que eu questiono é que depois o Lanús pagou a fiança do torcedor. Não deveria ter pago. Porque aí é um problema dele, deveria continuar detido e responder pelo crime que ele cometeu. Então acho que o clube não deveria ter pago essa fiança ao torcedor. Mas o que eu estou querendo dizer é que os torcedores vieram, se divertiram e viram um grande jogo. Não dá para ser sempre assim? Exato. E se alguém passar do limite, que a polícia haja como tem que agir e de maneira correta, né? Cumpra o papel dela como a segurança lá do Mineirão fez. Falar sobre o absurdo que está acontecendo agora, assunto muito sério, lá no Uruguai. O Peñarol e o próprio governo uruguaio estão tentando, veio muito do governo uruguaio, tá? Na verdade, da segurança lá do interior, tentando impedir a presença da torcida do Botafogo no jogo amanhã pela semifinal da Libertadores. Roda o VT e na volta o Brown entra aqui para explicar toda essa situação. Rodou. Fora de campo, o jogo de volta da semifinal entre Botafogo e Peñarol já começou. A torcida alvinegra presente no Uruguai ainda não sabe se conseguirá acompanhar a partida no Campeão del Siglo. Tudo começou quando o ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, publicou uma nota comunicando que a partida não teria torcida visitante. Em resposta, a Conmebol exigiu garantias de segurança para que os botafoguenses comparecessem ao estádio. Caso contrário, a partida poderia ser realizada com portões fechados ou até mesmo em outro estádio. O Botafogo também se posicionou, exigindo segurança para sua torcida acompanhar o duelo. A terça promete ser decisiva para definir o impasse. Vale lembrar que cerca de 20 uruguaios seguem presos no Rio, após a confusão generalizada antes do duelo de ida. E mesmo após a confusão, os torcedores do Peñarol tiveram entrada permitida no estádio Newton Santos, que ainda teve atos de vandalismo no setor visitante. Se dentro de campo o 5-0 deixou a vaga para a final encaminhada, fora dele o clima é de indefinição para a torcida botafoguense na busca pela glória eterna. E até agora isso tá muito em dúvida. Vamos colocar o Brownie aqui na tela. Brownie, meu querido amigo, boa tarde pra vocês. Essa é uma foto. Ô Brownie, você não tá vendo a gente? Já te colocaram como um Brownie de doce, que aliás é uma piada bem antiga com você, não é mesmo, meu amigo? E agora eu quero o meu amigo Brownie no telão. Ele sabe
tudo de futebol e sabe tudo de Botafogo. Ele tá no telefone com a gente. Ô, meu amigo, como é que tá o clima aí? Fala comigo no Uruguai, como é que vocês chegaram? Você tá com medo de sair do teu hotel? Me conta tudo, amigo. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde, os amigos aí presentes aí, toda a galera no SBT Esporte Rio. Cara, assim, a situação nesse momento, né, acho que cada botafoguense ele tá vivendo um cenário diferente, seja aquele que veio ali, né, que foi o meu caso, o torcedor que veio para acompanhar, né, o Botafogo depois de tanto tempo numa semifinal de Copa Libertadores. Eu acho que, sobre aviso, né, todo mundo já chegou um pouco escaldado, né, um pouco, digamos assim, com o pé atrás de qualquer coisa que pudesse acontecer. A gente já teve relatos aí de torcedores que logo no aeroporto, né, comigo não aconteceu nada, eu só tive ali um aviso da polícia, ó, evite utilizar a camisa do Botafogo na rua, né, alguns torcedores que estão utilizando a camisa do Botafogo na rua, né, estão recebendo ali alguns tipos de alguma hostilidade, né, uma cobrança no avião, né, aconteceram algumas situações em que torcedores do Penharol cobravam ali respeito pelo Uruguai, né, como se o fato dos botafoguenses ali presentes com a camisa do Botafogo estivessem desrespeitando os uruguaios. Houve uma inversão de narrativa, uma inversão de lógica, de valores, né, nessa situação toda. Todos nós vimos, né, o que aconteceu no Rio de Janeiro, a situação absurda, né, que rolou na Praia do Recreio, os torcedores do Uruguai vandalizando, destruindo quiosques, depredando barracas, agredindo trabalhadores. Não foi um confronto, né, isso é importante se destacar, né, não foi um confronto entre torcidas, né. A gente sabe que houve um vandalismo e aqui no Uruguai a impressão que dá é que a imprensa, a opinião pública, todo mundo abraçou essa ideia de que a torcida do Botafogo ou os cariocas, né, arrumaram uma emboscada para torcedores do Uruguai e eles são vítimas. Então isso acaba ocasionando consequências. Poderíamos ter o jogo tranquilamente, mas eu acho que o próprio Penharol e o governo uruguaio estão colocando uma lenha na fogueira para fazer com que as coisas virem errado. Acho que a ideia do torcedor botafoguense, do jornalista que veio para cá cobrir, é essa. Penharol e governo do Uruguai, eu acho que estão fazendo de tudo para que o ambiente seja o pior possível em termos de segurança, sabe? Isso é o mais louco de tudo, né? Eles estão tentando criar um ambiente hostil e assim, o Big Boss lembrou muito bem aqui, Brownie, no meu ouvido, ele falou o seguinte, o último culpado de tudo isso é a torcida do Botafogo. Ela não entrou em confronto com a do Penharol, ela não fez emboscada, ela não teve nada a ver com nada. E é a que está mais sofrendo as consequências. A gente está falando de caminhar com a camisa do Botafogo, está sendo uma afronta no Uruguai, porque a narrativa que eles levaram aí, na apuração que eles fizeram e levaram aí para os meios de comunicação do Uruguai, é de que a população encontrou pessoas falando sobre o que aconteceu na praia, envolvidas, e falando, nossa, nós fomos, olha o que a gente sofreu, a polícia aqui é despreparada. Teve uma falha de segurança? Sim, a gente vê uma falha quando a gente vê um policial entregando um cacetete para um cidadão comum para tentar pegar um uruguaio. Isso é uma falha de segurança. Mas a gente entende que a origem do problema não foi confronto de torcida e também não foi pela falha de segurança. O início do problema foi o vandalismo deles. E é essa narrativa diferente que está levando aí um problema para vocês. Agora, Brown, eu queria saber o seguinte, qual a informação que você tem em relação a vai ter a torcida do Botafogo, não vai ter a torcida do Botafogo dentro do estádio? A Conmebol já pediu que sim, o Botafogo também já se posicionou querendo. E como é que está o que estão falando por aí sobre isso? Cara, o que se fala, Fernandinho, é que nesse momento, na verdade, são três partes nessa situação, né? O Botafogo querendo o básico, né? Que foi o que aconteceu, né? No jogo entre Botafogo e Penharol no estádio Newton Santos. A torcida do Penharol entrou normalmente. Não teve nenhuma sanção à torcida do Penharol sobre não entrar no Newton Santos. Pelo contrário, entraram e depredaram todo o setor sul do Botafogo. Os que não foram presos, né? E aqui nesse momento, a gente tem o Penharol fazendo de tudo para que não haja, né, torcida do Botafogo presente no local, para que seja apenas a torcida do Penharol. Inclusive a informação da imprensa uruguaia aqui, ouvindo, né, as rádios, né, em TVs uruguaias, de que eles estavam querendo vender ingressos para a torcida do Penharol no setor destinado para a torcida do Botafogo. Então, como a gente falou, são vários casos, pequenos exemplos de como o Penharol, né, e o seu presidente, que já foi um presidente também de torcida, de Barra Brava, esse presidente do Penharol atual é um antigo torcedor que ia para esses conflitos, né? Então dá para perceber, né, dá para explicar, né, um pouco esse comportamento, fazendo de tudo para que o ambiente seja terrível assim, para o Botafogo. Só que está no regulamento. Já que tivemos torcida visitante no Brasil, temos que ter no Uruguai também.
E isso abre um precedente muito perigoso, né, para que se tenha torcida única, né? E o mais legal da Libertadores para o torcedor que acompanha é a viagem, né? Você poder acompanhar o seu time fora do país. Isso abre um precedente terrível, né? E pode ser um legado terrível que o Peñarol constrói para a própria competição. A grande questão é, nesse momento, o Botafogo aguarda, o botafoguense aqui presente em Montevidéu também aguarda, e existem 3 possibilidades, né? Que a primeira, do Botafogo ter a sua torcida presente, mas o ministro, né, do Uruguai, né, de Relações Interiores do Uruguai, afirmou que não tem, não garante a segurança do torcedor, ou portões fechados, né, ou então uma mudança de estádio. E o que eu soube é que essa mudança de estádio ela pode acontecer tanto aqui no Uruguai, que eu acho improvável, né, porque o Centenário, inclusive eu acabei de visitar o estádio do Centenário Montevidéu, o gramado está precário, está sem baliza, estão rolando obras, né, então eu acho que para ter um jogo em 24 horas não vai rolar. Perdemos o contato com o Brownie, é isso? Ele chegou a passar todas as possibilidades, né? Um beijo pra você, Brownie. Um beijo pro seu papai, queridaço. Brownie que sabe tudo de Botafogo. Sigam eles lá no TikTok também, lá no Instagram. Valeu, amigo. Se cuida aí, botafoguenses que estão no Uruguai. Se cuidem. Atenção redobrada. E aí, tá na mão agora, não só da Conmebol, que já falou, tem que ter a torcida do Botafogo. Olha só, se não tiver, ô Vene Casagrande, não vai ser legal. Só que o Ministério do Interior, que é a segurança do Uruguai, já falou que não consegue. Para todo mundo entender, para você conseguir não ter torcida visitante, você tem que sinalizar 8 dias antes. Ou seja, o outro confronto também não teria. O Brownie fala em abrir um precedente de torcida única. Eu acho que, por exemplo, o maior absurdo é o Uruguai escolher não ter e ser acatado eles tomarem apenas uma multa financeira. Isso pra mim é o pior absurdo. Não pode sinalizador. Todo mundo bota, já sabe que vai pagar a multa e deixa pra lá. Tem que ser uma multa esportiva, ô Venê, pra parar, pra não deixar outras pessoas, outros clubes tomarem a mesma decisão do Uruguai. Eu concordo com você, Fernandinha. Concordo com você, porque imagina se todo jogo da Libertadores ou da Copa Sul-Americana, que são eventos realizados pela Conmebol, um ministério chegar e falar assim, a gente não garante a segurança da torcida visitante e por conta disso a torcida visitante não pode vir. Todo mundo vai adotar isso. Aí você já sabe que você só vai pagar uma multinha, entre aspas, algo que não vai doer no bolso do clube e pronto, aí você não tem torcida visitante. Isso pra mim é um ato totalmente antidemocrático. Se eu fosse torcedor do Botafogo, eu iria para essa viagem? Não, porque eu acho que é uma viagem de muito risco. Eu acho que o clima vai ser muito hostil. Acho que assim, eu temia, eu temo por algo que possa acontecer com os torcedores do Botafogo. Só que isso não é um ato que tem que partir do Ministério. Claro que não. É o torcedor que tem que decidir se ele quer ir ou não, mesmo que ele tenha tudo pago já. Exemplo, tem torcedor que já está com tudo pago, hospedagem, viagem. Já está lá. Esse torcedor não pode ir ao estádio, ele não pode querer ver o time dele chegar a uma final de Copa Libertadores da América, algo que nunca aconteceu na história do Botafogo. Isso é um ato totalmente antidemocrático, eu lamento demais. Espero que a Conmebol faça algo para isso não acontecer. Pedrosa, agora falando de campo e bola, eu falei ontem no meu Instagram que a maior resposta que o Botafogo se posicionou muito rápido ontem numa nota, uma nota até bem escrita em relação a toda essa confusão, mas eu acho que a resposta que o Botafogo pode dar para esse tipo de conduta dentro de Libertadores é jogar bola e vencer mais uma vez, com muito medo. Porque, assim, o medo não é só na arquibancada, o medo é o que possa acontecer também dentro de campo, o Lucas Pedrosa. Eu não sei se vencer é o foco, assim, na minha visão. Eu acho que o Botafogo tem que jogar o jogo dele, manter a posse de bola, manter o resultado muito bem construído. Não vejo de forma alguma o Peñarol conseguindo fazer 5 gols no Botafogo. Para mim, isso é uma utopia futebolística, podemos dizer assim. O Botafogo é muito mais time, o Botafogo tem muito mais qualidade e vai conseguir fazer o jogo do Botafogo lá dentro do estádio do campeão del siglo. Agora, sobre os suspensos, ou possíveis suspensos, digamos assim, eu pouparia todos. Eu não colocaria nenhum jogador que pode ficar fora da final em campo. Inclusive, isso é outra coisa que a CBF a Conmebol deveria corrigir. Por quê? Quando você tira um jogador da grande final, você está simplesmente desprestigiando o seu campeonato. Então, assim, da semifinal para a final, deveria zerar os cartões, não deveria ter ninguém suspenso. Eu acho um completo absurdo. O próprio Arthur Jorge já falou isso também. E é isso, você desprestigia o campeonato. Imagina só se o Luiz Henrique, por exemplo, tivesse
pendurada e toma um cartão amarelo. Luiz Henrique. Tem vários. Barbosa, Igor Jesus. Mas eu coloquei um expoente, né? Eu coloquei o craque da situação. Imagina só, o craque da situação não está na final da Libertadores por um regulamento que desprioriza o futebol. Então, na minha visão, isso deveria ser mudado. Muito bem, aí que Deus abençoe os botafoguenses que estão no Uruguai. Que se a torcida visitante não entrar, a torcida do Peñarol, a torcida mandante, também não vai poder entrar. Parabéns a Comebol. E o presidente... Oi, Abel, diga. Não, parabéns a Comebol. Se o time mandante não tem condições de dar segurança, não pode ter jogo. Tira esse time da Libertadores, então. Como é que uma equipe, um clube, quer ser mandante, quer participar de um torneio e não pode dar segurança para os torcedores? É um absurdo, eu considero isso um absurdo. Diga, Edu. A gente está vendo aí, né, a nota, Abel. Então eu vou ler a nota aqui, ó. Queremos comunicar que o encontro do dia 30 de outubro de 2024, às 9h30, no Estádio Campeão del Siglo, em Montevidéu, entre Peñarol e Botafogo, é um marco das... o quê? Das semifinais da Copa Libertadores. Se disputará unicamente com público de parcialidade local, que é o do Peñarol. Essa nota é de quem é? Isso é do Ministério do Interior do Uruguai. Isso foi a decisão anunciada ontem à tarde, no início da tarde. E aí o Botafogo discorda veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O Botafogo acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança. Boa, Botafogo. Uma decisão unilateral como esta abre um precedente muito perigoso para a competição, pois o critério de falta de segurança poderá ser usado por qualquer outra agremiação para impedir a entrada da torcida visitante nos jogos. Concordo com o Botafogo. A torcida do Peñarol veio aqui, a torcida do Botafogo tem o direito de ir lá. Aliás, a torcida do Peñarol que veio aqui e causou uma balbúrdia nas praias no Rio de Janeiro, com violência, com cadeira voando, com saques lá nos quiosques, um completo absurdo. Diga, professor, que eu já estou ficando bravo. Não, é isso. E a gente só está vendo em nível continental algo que a gente já conhece aqui, né? No futebol interno, aqui a torcida única em São Paulo, por absoluta falência da capacidade de quem manda em organizar jogos, em garantir segurança. É uma pena que a gente esteja nessa situação, mas a Comebol se posicionou contra. Você não acha que o clube, no caso o Peñarol, ele tem que garantir a segurança da torcida adversária? Claro. Você tem que fazer de tudo. O clube junto com as autoridades, com a polícia local, ou não? Como mandante que é. Como mandante que é. Assim como aqui. Agora, o que está acontecendo é uma certa reação. O Peñarol tentou até liderar com outros clubes, mesmo clubes da Argentina, um movimento para que no Brasil houvesse represália nos jogos do Brasil, porque eles se veem como vítimas. A narrativa fora do Brasil é outra. Totalmente. Então é um ambiente de guerra e um ambiente muito perigoso. É hora de se botar uma água nessa fervura, fazer uma autocrítica dos dois lados. Acho que a coisa... A torcida do Peñarol foi vítima aqui no Rio de Janeiro? Eles se veem como? É só você pegar a imprensa fora do Brasil. Você viu as cenas? Eu vi, estou vendo agora. Qual a sua análise? Aí. A minha análise é que isso daí é uma barbárie. Como é barbárie aqui também. Vamos ser claros que também não... As nossas torcidas aqui locais não é um bando de anjo. É a mesma barbárie. Mas veja bem o que aconteceu nas praias do Rio de Janeiro. Eles são vítimas? Ô Abel, e a confusão? Diga. Toda a confusão começa com o roubo de um celular, né? Um torcedor do Peñarol rouba um celular, depois tem ofensas racistas às pessoas que estavam ali na praia. Isso. Quer dizer, às vezes uma confusão dessa começa por um motivo idiota, um motivo prosaico. E aí o estopim foi um roubo de celular, uma revolta e cantos racistas, né? Lembrando que esses torcedores normalmente iam para Copacabana. A polícia decidiu levá-los para Praia do Recreio, que é uma praia absolutamente tranquila, cara de cidade do interior, sossego. Eu morei no Rio quase 10 anos, conheço muito bem essa região, uma região tranquila. Então, duvido que algum... E não tinha torcedor do Botafogo ali? Tinha? Nem tinha torcedor ali no local, né? Ainda bem que não houve um confronto de torcidas, né? Não é que eles sejam vítimas, é que existe um ambiente que os coloca como vítimas. A gente às vezes fica na nossa bolha no Brasil, a gente acha que é uma unanimidade essa visão que a gente tem. Não é. Tem um outro lado, aí um embate de narrativas.
E isso é muito perigoso. Esse embate de narrativas que se constrói pro clima da volta. E isso é o que me preocupa. Que você vai sustentando esse cenário. É isso. E a ponto de você temer. Realmente, fico preocupado. Por exemplo, quando o Boca Juniors veio jogar a final contra o Fluminense, as imagens que eu vi, que eu me lembro, torcedores do Boca foram atacados por gangues na praia no Rio de Janeiro. Uhum. Agora, nessa do Peñarol, eu não vi os torcedores, eu vi os torcedores do Peñarol causando toda aquela confusão. Ou alguém viu diferente? Então, eles viram diferente. É que depois teve uma resposta, né, Abel? E qual é a sua visão? Depois teve uma resposta, até saquearam um ônibus, pegaram as malas dos torcedores do Peñarol. Errado mas também. como uma resposta de quem foi agredido. Tudo errado. Tá tudo errado. Os que responderam, que botaram fogo, saquearam o ônibus do Peñarol, da mesma forma. É um completo absurdo. E deveriam ser punidos por isso. Então, o que acho que é importante a gente falar aqui, porque a gente está falando para a torcida brasileira, e são pontos de vista diferentes. Eu estou tentando explicar o que acontece lá, o que passa na cabeça deles lá, para tentar entender o clima que se criou, não só no Uruguai. O Edu e o Marra estão em Buenos Aires, e eles com certeza estão acompanhando também a imprensa argentina, e a imprensa argentina, não de agora, especialmente depois daquela final da Libertadores ano passado no Rio de Janeiro, ela passou o ano apontando o dedo para a polícia brasileira. E aí são polícias de diferentes estados. Pela forma como os torcedores de fora do Brasil são tratados pelas polícias brasileiras. Isso em São Paulo, isso em Minas, isso no Rio de Janeiro, isso em lugares diferentes. E eles vão somar agora a essa questão do Uruguai. Porque enquanto aqui nós tivemos imagens mostrando torcedores e qualificando os torcedores do Peñarol que lá estavam como bandidos, como baderneiros, como que estavam ali para agredir a todos, para eles lá as imagens são dos torcedores do Peñarol sendo agredidos, sendo mantidos presos, segundo eles lá, sem comida e sem água durante uma noite inteira, do ônibus queimado, da polícia agindo contra eles. São pontos de vista. Eu não estava lá, não sei como começou. Sei que torcedor, quando viaja, esses torcedores e os uruguaios são realmente difíceis, mas o que eles dizem é o seguinte: foi marcado um ponto de encontro para as torcidas, foi comunicado às autoridades, deveria haver polícia lá para tornar o ambiente pacífico. E a própria polícia do Rio de Janeiro já admitiu que não dimensionou corretamente o efetivo que colocou lá. Depois que estourou a confusão, aí veio mais polícia, para o choque, para separar e para prender os uruguaios. Agora, eles lá entendem isso. Eles se veem como vítimas. Qual a sua visão? Eu estou tentando explicar o ponto de vista. Isso gerou lá uma revolta, um ambiente péssimo, o ambiente o pior possível, para receber uma torcida que não tem nada a ver com isso, que é a torcida do Botafogo. Que nem estava na confusão. Que em momento nenhum se envolveu na confusão. Pois é. Não tem culpa de absolutamente nada. Perfeito. Só que há sede de vingança. Essa é uma questão. A sede de vingança. É uma questão que eles têm que resolver. Ou então eles não podem receber jogo no estádio deles. É a minha opinião. E aí é exatamente o que alguns lá na Bacia do Prata já decidem. Já colocam em relação ao Brasil. Se o Brasil não pode receber a torcida adversária, que sempre briga, que sempre bate, que sempre cria confusão, o Brasil também não pode receber jogo. É o que eles estão defendendo nesse momento lá. Como se fossem bonzinhos. Eu me lembro que teve uma final entre River Plate e Boca Juniors que foi parar lá em Madrid. Por quê? Tá bom, Abel. Tinha algum brasileiro envolvido? Colocando aqui, tentando essa entender violência de o torcidas, que está acontecendo dos dois lados. Eu vou te falar a minha opinião. Essa violência de torcidas, de facções, existe no Brasil, entre torcidas brasileiras, na Argentina, entre torcidas argentinas, no Uruguai, entre torcidas uruguaias, e quando mistura Brasil com Uruguai, Uruguai com Brasil, Argentina com Brasil, Brasil... Com essas facções, dá confusão. O mundo dá confusão. E a polícia muitas vezes acerta. A polícia muitas vezes acerta aqui no Brasil e muitas vezes erra
com torcedores argentinos, uruguaios e com torcedores brasileiros. É fato. Ó, a gente vai ficar escondendo os fatos aqui. É fato, gente. Abel. Essas facções causam confusão em todos os estádios da América do Sul. Com agressões, com músicas de violência, com faixas de violência, com nomes violentos. É máfia não sei o quê, é força não sei o quê. Ou não é? No Brasil, na Argentina, no Uruguai, em todos os lugares. Eu já viajei e fiz jogo em todos os lugares. Com racismo em todos os lugares. Ou não é? Ou a gente vai ficar escondendo aqui? Agora o clube vem dizer que não pode receber né? outro? Essa minoria. No caso brincadeira. Essa minoria que usa o futebol pra soltar sua agressividade, sua violência. Infelizmente usa o futebol pra isso. E é verdade o que o Eugênio falou. Muita gente aqui fala, aqui lo tratamos bem, aqui nós tratamos bem o visitante, como se o Brasil recebesse mal. Criou-se essa imagem, né? Enfim, é um problema do continente, realmente. O que não dá é para tratar os caras como garotos que foram vítimas, porque eles são dessa parte que realmente usa o futebol como violência. Vitor Biner, mas na verdade eu vou chamar Roberta Barroso e também Rafael Marques, direto de Montevidéu, destaques então de Peñarol e Botafogo. A gente começa o Sport Center rodando tudo de Liberta. Tudo bem, Mari? Bom dia pra você, todos os amigos desse Sport Center. Rafa aqui ao meu lado, tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, Roberto. Bom dia a você, a Mari, nós fãs de esporte conectados com a gente. A gente está aqui no Ministério do Interior, que é o órgão responsável por garantir a segurança pública, como a defesa também e direitos humanos. E foi daqui mesmo, né, Rafa, que saiu ontem um pedido formal para que essa partida entre Botafogo e Peñarol, aqui no Uruguai, aconteça com portões fechados. E a partir daí, horas e horas de desdobramentos, porque a Conmebol exige a presença de torcedores logo mais no estádio e aguarda, inclusive, garantias de segurança. O Botafogo também discordou veementemente de tudo isso, divulgou uma nota oficial e vive aqui, né, Buenos Aires, os torcedores botafoguenses vivem esse clima de incerteza, não sabem se poderão assistir essa partida, Rafa. Esse é o grande problema no momento, viu, Roberta, Mari, fãs de esporte, porque nós tivemos uma sucessão de notas oficiais, né? Começou com esse posicionamento aqui do ministro do Interior, o Nicolás Martinelli, que aliás já chegou aqui no local. Esse ministro chega cedo para trabalhar, chegou 9h30 da manhã, mas precisa a coletiva dar uma dele, resposta rápida, precisa dar uma né? resposta rápida, mas a coletiva dele é só 4h da tarde, né? Tá anunciada desde ontem. E a partir desse documento oficial de um poder público do Uruguai, se sucederam outras manifestações. O Botafogo reagiu de maneira descontente a todo o processo, evidentemente, pediu apoio ao Itamaraty, pediu apoio ao Ministério de Relações Exteriores, pediu também apoio à Conmebol, e mais tarde a Conmebol, depois de um contato feito via CBF, informação trazida pelo Pedro Almeida ontem à noite, a CBF fez esse meio campo, a Conmebol, ela se manifestou exigindo o cumprimento do regulamento, que é a presença das duas torcidas, né? Se isso não acontecesse, o Peñarol e a Associação Uruguaia não oferecerem condições, automaticamente o jogo será em portões fechados ou vai mudar de estádio. O que chama a atenção disso tudo, Mari, para poder fechar, viu, Roberta, é que até o momento de todas as partes envolvidas, a única que não se manifestou foi a Associação Uruguaia. Eles só abraçaram, né, endossaram, colocaram ali a publicação nas redes sociais, mas não teve ali o posicionamento. A gente volta então com vocês e a gente segue acompanhando de pertinho todo esse desdobramento por aqui. Mari. Roberto e Rafa, obrigada pelas atualizações. A gente vai para o Rio de Janeiro também com o Pedro Henrique Torre, direto do Galeão, para entender toda essa movimentação dos torcedores do Botafogo. Pedro, bom dia. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, um grande beijo, um abraço pro Marra, todo mundo também que está com a gente nesse Sport Center, os companheiros, quem assiste também. A gente está aqui diretamente do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 15 horas, vai ter o embarque do Botafogo, mas não é exatamente aqui do salão de embarque, vai ser no terminal de cargas. A torcida promete fazer uma festa para esse Botafogo que sai de peito estufado aqui do Rio de Janeiro. 5-0 na bagagem, uma boa vantagem, mas tem essa preocupação aí com os seus torcedores, essa preocupação mais do que legítima, e tem também um voo comercial marcado para as 15 horas, um voo direto para Montevidéu. A gente vai observar aqui se vai chegar algum torcedor do Botafogo, como ele está se preparando para essa aventura, a gente pode dizer, que vai ser acompanhar e apoiar o Botafogo em Montevidéu, se ele já está preparado, como é que recebeu algum tipo de notícia, porque fica essa grande expectativa aí, se vai poder ou não entrar
no jogo no Campeón del Siglo. Então fica essa questão aí sobre os torcedores do Botafogo. Vai ter a festa da torcida para a delegação, vai passar de ônibus ali no terminal de carga, geralmente não dá nem para ver os jogadores descendo do ônibus em si, mas a gente vai ficar de olho aqui se aparece algum torcedor que vai diretamente para Montevidéu na esperança de acompanhar o jogo nessas questões absurdas de cartolagem, mas o torcedor vai com a estrela solitária pulsando no peito. Mari. Aí, pessoal, mais um vídeo, né? Aí é muito descarado aí o que os caras estão querendo fazer com o time do Botafogo, né? E saiu a notícia aí que a Conmebol exige presença da torcida do Botafogo, né? E ameaça realizar jogo com portões fechados, né? Nem uma torcida nem de um lado nem do outro. Caso não aceite a torcida do Botafogo em campo, não vai aceitar também a torcida do Peñarol. Acredito que nesse ponto a Conmebol acertou. Se caso isso realmente acontecer, a Conmebol acertou, né? Porque se não pode ter a torcida, já que os caras vieram aqui, fizeram a baderna que fizeram e ainda conseguiram entrar no estádio para torcer pelo seu time, o Botafogo também merece, né? Tem sim o direito de torcer pelo time do Botafogo lá no Peñarol. Por mais que o Botafogo tenha dado um sacode aqui de 5-0, né? Os caras aí merecem sim também ir lá prestigiar e fazer a festa da torcida com o time, né? Lá na casa dos caras. E a Conmebol tá ameaçando aí fazer, né, o evento com portões fechados, caso eles não aceitem a torcida do Botafogo. Então, se caso não pode entrar a torcida do Botafogo, então não vai poder entrar a torcida do Peñarol também neste jogo, né? Saiu informação também na CNN Sports que a Conmebol também cobra, né, o Peñarol e pede prazo para definição sobre a torcida do Botafogo, né? A Conmebol exigiu garantias para que o botafoguenses tenham condições para assistir o jogo no estádio. A Conmebol quer sim a realização dos jogos com a torcida, não tem nada demais isso aí. Quer sim, né, a realização da torcida, o jogo com a torcida, né? Vamos ver aqui, segundo informações, após o Ministério do Interior, né, do Uruguai determinar a realização da partida entre Peñarol e Botafogo na quarta-feira sem a presença da torcida visitante, a Conmebol se manifestou-se e exigiu garantias para que os alvinegros possam comparecer ao estádio em Montevidéu pela partida de volta da semifinal da Libertadores. A partida será disputada às 21h30 no horário de Brasília, né? Então, se caso os caras não aceitarem, a Conmebol vai fazer o jogo com portões fechados. Mas e aí, o que vocês acham? Né? Se vocês acham que a Conmebol está certo, se caso não tiver como a torcida do Botafogo não aceitar a torcida do Botafogo fazer com portões fechados, nem uma torcida nem outra, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações por novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!